A paz do Senhor, povo de Deus, bom dia. Começando aqui mais um devocional, café com palavra. Quero ler um texto aqui da palavra de Deus em Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 19. Chegando, pois, à tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aquele a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes serão retidos. Amém. A palavra de Deus aqui nos mostra um cenário onde os discípulos estavam reunidos. Eu quero falar um pouco sobre os ladrões de sonhos, porque o inimigo, ele usa as suas estratégias para nos parar. E eu quero falar um pouco sobre um desses ladrões de sonho, chamado medo. Porque o medo é um agente usado pelo inimigo para nos paralisar, para nos deter, para nos impedir de avançar e vivermos o novo de Deus. Os discípulos estavam reunidos ali, o texto fala bem claro que eles estavam reunidos de portas fechadas com medo dos judeus. Porque Jesus havia sido crucificado e eles ali então estavam sem uma direção, sem saber, o que ia acontecer. Então eles estavam com medo de portas fechadas. Então o inimigo usou ali o medo para parar os discípulos. Porque havia muita informação desencontrada naquele momento, porque uns diziam que Jesus ressuscitou, outros diziam que ele ainda estava morto, sabe? Algumas pessoas traziam algumas notícias, as mulheres haviam voltado do sepulcro e diziam: ele vive. O Pedro, João foi e não encontrou o corpo, viram alguns sinais, e aí chega Tomé e fala assim: olha, se eu não ver os sinais e se eu não tocar as feridas, eu não creio. Então havia muita desinformação desencontrada e o medo estava pairando sobre a vida dos discípulos. Eles não conseguiam avançar e por isso o texto fala que eles estavam reunidos de portas fechadas. Então, irmão, nós temos que tomar cuidado com esse agente paralisante, que é o medo. Porque muitas das vezes o medo nos impede de avançarmos e de viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Sabe, Jesus havia dado uma missão aos discípulos, que é: ide por todo mundo, levai o meu evangelho a toda criatura. E eles estavam ali parados, trancados, com medo, porque por causa dos judeus, por causa da perseguição, por causa das informações desencontradas. Deixa eu dizer algo para você: não deixe o medo te parar. Não deixe esse agente paralisador, esse ladrão de sonho parar você e impedir você de viver o que Deus tem para sua vida. Sabe, uma situação onde o milagre de Deus muitas das vezes não acontece. Por quê? Porque nós estamos paralisados pelo medo. Sabe, quando você olha para a história da conquista da Terra Prometida, Josué está ali antes, de frente ao Rio Jordão. Moisés morreu e havia ali um clima tenso, havia ali uma situação onde o medo estava pairando sobre toda a nação de Israel e Josué estava paralisado. Sabe, o agente paralisador do inimigo impediu Josué de caminhar. Aí então o Senhor vem e diz: Josué, olha, não tenha medo, porque eu sou contigo. Sabe, a palavra que eu quero deixar para você nessa semana: não tenha medo. Por quê? Porque o Senhor é contigo. É o Senhor que vai à sua frente, é o Senhor que vai abrir caminhos para você entrar, é o Senhor que vai abrir portas para você entrar. Sabe, às vezes você está esperando que essa porta se abre e o Senhor está dizendo para você: dê o passo, vá.
porque a porta vai se abrir. Então, no nome de Jesus, eu quero deixar claramente para você sobre a sua vida. Não deixe esse agente paralisador impedir você de avançar. Não tenha medo, siga em frente. Você carrega uma promessa de Deus sobre a sua vida e você vai viver o que Deus tem para a sua vida. Sabe? Essa semana que está se iniciando agora é uma semana para você viver o novo, viver o extraordinário, viver o sobrenatural. Mas então, se você ficar parado, estacionado, sem dar os passos necessários, o milagre não acontece. Os discípulos estavam reunidos, trancados, com medo. Aí Jesus vem. Quando Jesus vem, ele diz: paz seja convosco. Eu quero liberar isso sobre a sua vida, sobre essa semana. Paz seja com você por todo o caminho que você andar, e você vai viver o que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Deixa essa palavra ao seu coração, receba ela nesta manhã e viva o novo de Deus, em nome de Jesus.